Vamos lá, pessoal, a aula de número 4, revisão para a prova. Eu falei já em 3 vídeos, agora o quarto e derradeiro vídeo, e a gente vai se preparar para a prova. Então vamos lá. Vamos revisitar o conceito de exegese. Exegese busca a compreensão do texto a partir do tratamento dos dados, é uma tarefa histórica, é uma tarefa de interpretação, é a busca do sentido original do texto, é a hermenêutica em ação. A gente definiu hermenêutica como sendo a arte da interpretação de texto e a exegese como sendo hermenêutica em ação. É como se a hermenêutica apresentasse as ferramentas e, uma vez você tomando essas ferramentas e as colocando em prática, você estará fazendo uma exegese. Grosso modo, essa seria uma definição adequada. Bom, agora tem a segunda definição, que seria teologia bíblica. Eu falei isso na outra aula, assim, aligeradamente, e agora nós vamos ver a relação da exegese com a teologia bíblica. Teologia bíblica é a descrição e reunião de dados bíblicos trazidos pela exegese. Eu vou dar um exemplo. A exegese, ela não faz formulações teológicas. A exegese é a interpretação do texto. Então percebamos da seguinte forma. Lá no texto que Paulo trata sobre carne, na carta aos Gálatas, a gente percebe que carne ali é um tipo de inclinação para o mal, é uma luta constante que acontece dentro do interior das pessoas. A carne se inclina para o pecado e o espírito, a Bíblia diz que a carne e o espírito eles se opõem um ao outro. Está lá, isso está claro. E aí quando a gente faz uma exegese do capítulo 7 da carta aos Romanos, a gente vê Paulo falando de uma lei chamada lei do pecado. Ele diz que atua nos membros, que é uma espécie de ordenação que subjuga a vontade da pessoa para o pecado. E ele diz, essa lei do pecado te leva a pecar. Uma vez você pecando, a lei de Deus, que é santa, te condena. Aí ele fala, lei do pecado e da morte. O que ele está querendo dizer? Que a vida do sujeito fica presa a essa dinâmica. Ele peca, a lei condena ele. Ele só consegue escapar quando a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus atua. Ele diz, a lei do Espírito e vida, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bom, o que eu estou querendo dizer é que uma boa exegese, tanto de um texto quanto de outro, vai dar conta de que Paulo está falando de uma inclinação interior para o mal. Aí a teologia bíblica vai criar uma descrição que congregue tanto lei do pecado quanto carne. Por exemplo, vou dar um exemplo. Suponhamos que a descrição mais apropriada seja natureza caída, ou natureza adâmica, ou natureza pecaminosa. Então note, a teologia bíblica cria uma descrição que seja capaz de congregar as informações a respeito da carne na carta aos Gálatas e a informação a respeito da lei do pecado na carta. A teologia bíblica cria uma descrição e congrega esses conceitos, não é? Já a teologia sistemática vai, de certa forma, grosso modo eu poderia dizer que a teologia sistemática vai pegar essa descrição da teologia bíblica e vai organizar ela de forma bem específica. Alguém deu um exemplo, achei curioso e até interessante, é como se a teologia sistemática pegasse aquela descrição da teologia bíblica e levasse até uma biblioteca e colocasse na seção apropriada. Então, por exemplo, natureza caída é a descrição da teologia bíblica que dá conta dessa descoberta da exegese, tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Romanos. Então, a teologia sistemática vai levar em consideração que essa descrição diz respeito a um fenômeno que ocorre dentro do ser humano. Então, portanto, ela vai pegar essa informação e vai juntar uma série de outras informações relacionadas ao ser humano, e você vai estudar isso em antropologia bíblica.
ou em doutrina do pecado. A teologia sistemática vai dizer isso é um fenômeno que acontece dentro do ser humano em razão da queda. Então, portanto, quando eu estiver estudando a queda, esse vai ser um dos aspectos que eu vou estudar. Então, perceba, a exegese, ela serve a teologia bíblica, e a teologia bíblica, a teologia sistemática. E, por fim, a teologia homilética. Aqui eu queria sua atenção. Eu falei em sala de aula que a homilética não necessariamente precisa recorrer à teologia sistemática, à teologia bíblica e à exegese, mas ela pode, entende? Diferente da interpretação, a aplicação, aí sim você pode recorrer a formulações teológicas. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você está explanando o texto lá de Romanos 7 e você está demonstrando que Paulo está tratando ali de uma dinâmica interior que ele chama de lei do pecado. Então, se você diz, olha gente, isso que ele chama aqui de lei do pecado, em outro momento ele chama de carne, mas há um termo técnico que explica esse fenômeno, o fenômeno que Paulo trata tanto quando escreve aos Gálatas, quanto quando escreve aos Romanos e aos Coríntios também. Enfim, Paulo trata disso em quase todas as suas cartas. Aí você vai dizer, olha, a teologia, o termo teológico é natureza caída. Então veja, se para a exegese você não leva a formulação teológica, ao contrário, você traz da exegese e a partir dali é que se faz a formulação teológica. Na aplicação, na homilética, você pode sim aí, além daqueles dados da exegese, associar a teologia bíblica ou até a teologia sistemática. Ficou claro isso? Quando eu digo para vocês que a exegese não pode ser comprometida nem por pressupostos, nem por formulação teológica, quer dizer, eu não vou pegar uma formulação teológica própria da teologia bíblica e já levar para o texto, porque aí eu não estaria fazendo uma exegese adequada. O que é uma exegese? É ir em busca do sentido original, é escutar o texto, interpretar o texto a partir da compreensão de que o texto não pode significar o que nunca significou. De posse do significado do texto, aí sim, quando eu compreendo adequadamente que lei do pecado, ali em Romanos 7, tem a ver com uma formulação teológica que eu conheço, chamada natureza caída, então aí no sermão eu posso juntar os dados próprios da exegese com essa formulação teológica. Olha, gente, isso aqui é chamado tecnicamente de natureza caída. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que existe uma força dentro de nós que nos leva a pecar e que a gente não consegue vencê-la a menos que o Espírito de Deus nos ajude. Veja, você aí fez uma associação de uma descrição própria da teologia bíblica e talvez até da teologia sistemática com os dados que você encontrou na exegese que você fez. Ficou claro isso? Eu acredito que sim, tá certo? Aqui, note aqui, olha, a teologia bíblica tem como base a exegese tem como base da teologia bíblica. A exegese lida com o contexto imediato, a exegese lida com o significado de estrutura, de superfície individual. A exegese lida com o texto, com o contexto imediato, com o sentido do texto, com os aspectos que se relacionam ao texto, ok? A exegese. A teologia bíblica busca unidade temática. Veja, salvação, aliança e graça são exemplos de descrições da teologia bíblica. Natureza caída foi o exemplo que eu dei. Veja, isso congrega, estabelece uma espécie de unidade temática, porque quando você formula o termo natureza caída, essa descrição, natureza caída, serve tanto para a lei do pecado como para a carne,
Então serve para o que Paulo trata aos Romanos, serve para o que Paulo trata aos Gálatas, e está exatamente de acordo com esse exemplo aqui, ok? Então vamos avançar. Bom, aqui exegese serve a teologia bíblica, que serve a teologia sistemática. A exegese estuda as expressões, cenário cultural. Voltando, a exegese ela vai ler aspectos culturais, as questões semânticas. A exegese quando a gente vai para o texto e interpreta o texto. A exegese lida com dados. Esses dados servem à teologia bíblica, não é? E a teologia bíblica serve à teologia sistemática. Essa é a forma mais simples de descrever a relação entre elas, não é? A teologia sistemática, então pense em teologia sistemática assim: doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do pecado, doutrina da salvação. Então note, ela vai beber da teologia bíblica e vai organizar as informações da teologia, as descrições da teologia bíblica dentro de uma área específica. Então toda a descrição que se relacione ao homem vai ser estudado em antropologia. Todas as informações relacionadas ao pecado vai ser estudado em doutrina do pecado. Então notem que existe uma relação entre a exegese e a teologia bíblica, a teologia sistemática. Isso aqui é importante, tá bom? Então não há teologia sistemática se a teologia é conservadora, não há teologia bíblica se a teologia é conservadora sem exegese. Então a exegese, que é o nosso objeto de estudo aqui, é o ponto de partida para a boa teologia, considerando que a matéria-prima com a qual nós fazemos teologia é o texto bíblico, certo? Aqui, essa tela mostra isso: língua original, exegese, teologia bíblica, teologia histórica aqui, porque o pensamento teológico ele foi sendo organizado ao longo da história da igreja. Isso é óbvio, não é? Na patrística não é que os teólogos, os pais apostólicos acordaram e disseram assim: não, a partir de hoje nós vamos... Não, isso é uma construção, né? Essas descrições foram sendo formuladas ao longo do tempo e hoje essas categorias elas estão bem estabelecidas. A gente precisa apenas estudar, não é? Nós não inventaremos, não descobriremos a roda. São 2000 anos de tradição e de construção teológica, então, portanto, eu acredito que tem muita coisa para a gente se apropriar e aprender. Eu tenho dito que é preciso respeitar o testemunho da história e ter certa reverência com a tradição daqueles que vieram antes. Bom, cheguei a um outro assunto importante, que é a questão da conformidade. Eu falarei sobre conformidade artificial e conformidade superficial. A conformidade artificial é um conceito importante, porque, veja, se a gente está tratando de interpretação, nós precisamos tomar cuidado com aqueles versículos que aparentam ter relação, mas não há relação entre os versículos. Então notem aqui um versículo do Salmo 46 e um outro que está nos Evangelhos, mais especificamente no Evangelho segundo escreveu São João. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no Evangelho está assim: rios de águas vivas correrão em seu interior. Alguém pensa assim: se há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ora, o santuário de Deus, a morada de Deus em espírito, somos nós hoje. Então, portanto, esse rio nos alegra. Isso é uma interpretação indevida. E mais, muita gente estabelece relação entre esse texto dos Salmos com o texto do Evangelho também indevidamente. Isso é uma conformidade artificial, porque no Salmo há rio e no Evangelho há rio. No Salmo, esses rios alegram a cidade, e no Evangelho esses rios
correm dentro do interior do crente. Então parece que há uma conformidade, uma relação, só que essa relação ela não existe, uma relação indevida. A gente chama de conformidade artificial. Quer dizer, se você num sermão apresentar a igreja, talvez alguém fique feliz, celebre o Senhor, acho que isso é uma coisa extraordinária, mas essa conformidade é absolutamente artificial, ela não existe. O rio do Salmo 46 não tem nada a ver com o rio que está posto no Evangelho. O rio do Salmo 46 e o contexto ali fala da época que Senaqueribe quis invadir Jerusalém, e os salmistas estão cantando, e a canção indica confiança no Senhor, adoração ao nosso Deus. Quando eles dizem Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Senaqueribe estava ameaçando invadir Jerusalém. E mais, toda vez que uma cidade era cercada, geralmente a primeira coisa que se fazia era tentar cortar o suprimento de alimento e de água, para que a nação se rendesse e você não tivesse necessariamente que transpor os muros dessa nação. Então, provavelmente, rios aqui tem relação com isso. Já nos evangelhos, rios ali tem a ver com regeneração, com a ação do Espírito Santo no interior do crente, o que é um outro tema, tá certo? Então, isso aqui é conformidade artificial. Conformidade superficial, diferente de conformidade. Conformidade superficial é aquela conformidade que não é indevida, mas é uma conformidade que acaba não esgotando um determinado assunto. E aqui eu coloquei exemplos relacionados a posições dentro da escatologia para demonstrar isso. Tá? A nossa escola tem uma posição clara, definida e que vai ser defendida no tempo oportuno quando a gente estiver vendo escatologia bíblica. Mas o nosso caso aqui não é estudar escatologia, mas hermenêutica. Então, portanto, eu estou pegando esses 3 modelos só para efeito de ilustrar o que seria uma conformidade artificial. Então, por exemplo, quem acredita que Jesus vem após a grande tribulação, em geral, utiliza o texto de Mateus 24, versículos de 29 a 31, como texto prova, e via de regra ele vai pegar outros textos e tentar estabelecer relação para demonstrar que Jesus virá depois da grande tribulação. Então eu digo que isso é uma conformidade superficial. Por quê? Porque apesar de quando você dá uma boa analisada, há uma certa relação entre os textos, o assunto não se esgota, tanto não se esgota que nós não só não somos partidários dessa ideia, como interpretamos de outra forma. Esses textos indicam que Jesus volta depois da grande tribulação, não para resgatar a sua igreja, mas com a sua igreja já resgatada, galardoada, gloriosa, que virá com ele para julgar as nações. Então, eu só estou tentando demonstrar que conformidade superficial, ao contrário de conformidade artificial, existe uma relação entre os textos, mas o assunto que se pretende tratar não se esgota com esses textos, não é? Como é o caso que eu acabei de citar. Não é? Então, nós somos pré-tribulacionistas, geralmente o nosso texto prova é Apocalipse 3:10, né? Então, a mesma coisa se dá quando a gente tenta demonstrar que Jesus vem antes da grande tribulação. A meu ver, há mais evidências nessa direção, há mais robustez bíblica, porém, eu não posso negar que o assunto não se esgota. Tanto não se esgota que irmãos batistas, presbiterianos e anglicanos e luteranos e assembleianos têm posições diferentes em relação a esses assuntos, tá certo? Mas eu acredito de todo o meu coração, a nossa igreja, isso também está na nossa declaração de fé, e não tenho dúvida que Jesus virá antes da grande tribulação. Esse exemplo é só para ilustrar o que seria uma conformidade. Bom, aqui tem a questão da chave hermenêutica, eu não vou tratar sobre isso.
A questão dos métodos também não vou requerer em prova, isso está nos slides que eu compartilhei com vocês, então, portanto, não teria nenhuma dificuldade de compreender, porque é tudo muito autoexplicativo, tá certo? Eu vou me deter agora aqui em normas culturais e supraculturais nas escrituras. A maior dificuldade na aplicação das escrituras é decidir exatamente quais são os elementos culturais e os elementos temporários. Eu não diria que isso é só uma dificuldade de contextualização, ou seja, de aplicação. Eu diria que é uma dificuldade também de interpretação. Tanto é uma dificuldade de interpretação que tem uma igreja que usa o véu. Então eles entendem que aquele mandamento relacionado ao véu ali é uma norma supracultural, enquanto a maioria dos cristãos, eu entre eles, a Assembleia de Deus, toda ela, acredita que aquele mandamento é um mandamento cultural e não um mandamento supracultural. Ok? Então, nesse sentido, a gente precisa estar atento. O mandamento supracultural é aquele que alcança todas as culturas de todas as épocas, de todos os lugares. Por exemplo, não matarás. Não era uma coisa própria da cultura. Então você não vai chegar lá para um índio e vai querer que ele use terno, mas por outro lado, se ele vai tirar uma vida, você pode dizer não matarás tranquilamente, porque se a Bíblia não mata a cultura, purifica a cultura. Quer dizer, ao passo que a gente não invalida, perceba, as culturas, a gente também não valida as culturas completamente. Então não é a Bíblia e a pregação do Evangelho não é um movimento de invalidar culturas, mas também não é um movimento de validar as culturas. A palavra de Deus tem os filtros adequados. Existem questões que são culturais e, portanto, devem ficar ligados àquele ambiente cultural, não é? Por exemplo, o véu lá da igreja de Corinto. Mas quando Paulo fala sobre o incesto que aconteceu em Corinto e diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está apresentando um princípio que é supracultural. Aí independe da cultura, independe de aspectos políticos, geográficos, militares, filosóficos, para todos os casos está posto aí um princípio supracultural. O incesto é uma prática pecaminosa e a tolerância com a prática pecaminosa pode perverter uma igreja inteira, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, conforme diz a palavra de Deus, ok? Então aqui eu já fiz considerações sobre o que seria normas culturais e supraculturais e queria chamar a atenção de vocês para esse importante conceito, princípio normativo. Então a gente precisa ser capaz de olhar no texto e identificar qual é o princípio normativo que aquele texto contém. Então eu vou dar um exemplo que parece banal, que parece trivial e que talvez nem todo mundo entenda, mas é o princípio que é o exemplo que me ocorreu e talvez seja adequado em alguns casos. Então vamos lá. Há um tempo atrás, tanto na sociedade como na igreja, sociedade de um modo mais amplo e na igreja, que faz parte da sociedade, né, as mulheres usavam anágua. Hoje, se você perguntar para uma garota de 15 anos o que é anágua, ela não vai saber o que é. Note. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção de que a gente tem duas opções. Ou a gente considera todo mundo que veio antes da gente um bando de tapado e bobo e tudo que fizeram não significa nada, ou a gente começa a desenvolver a capacidade de enxergar para além da forma. Muitas vezes a forma que coube ontem não cabe hoje, mas o princípio ele se aplica ao passado, ao presente e ao futuro, sem dúvida nenhuma. Então, notem, aquela forma guardava um princípio. Qual era o princípio? Pudor, modéstia, decência. Então, embora aquela forma seja uma forma que não se usa hoje, né? Qualquer garota de 15 anos aí vai achar muito estranho isso,
mas o princípio permanece para homens e mulheres. Um cristão deve ser alguém com pudor, alguém com modéstia, alguém decente, sim ou não? Eu não tenho dúvida que você vai responder que sim. Então, muitas vezes na discussão, e aí me permita essa digressão, sobre costumes, tradições, geralmente alguém olha para trás e critica tudo. E aí tenta passar a impressão de inteligência, e muita gente até ovaciona. Olha, o cara é inteligente, ele dá risada, os nossos pais, a tradição, olha como eles eram burros, olha como eles não compreendiam a Bíblia. E a gente fica olhando para formas que não cabem hoje, mas a gente não tem a capacidade ou a disposição esclarecida de olhar para além dessas formas. Quer dizer, a gente precisa fazer um movimento de tentar identificar por trás dessas formas princípios normativos subjacentes, como está posto aqui, ok? Então isso é uma atividade intelectual séria. Então quem vai interpretar o texto bíblico precisa separar o que é forma e o que é princípio normativo subjacente. No caso do véu, por exemplo, me permita enfrentar essa questão. As melhores explicações acerca do véu é que o véu era um acessório do vestuário feminino que indicava a compostura. É como se fosse a blusa hoje. Imagine você, seja um menino, seja uma menina, andar em determinados ambientes sem blusa, um menino sem calça, ou sei lá, enfim. A blusa é um acessório do vestuário feminino e também masculino que indica a compostura. Então, o véu cumpria essa função social. Então, quando a gente olha para aquela forma, a gente percebe que não cabe mais você dizer a uma irmã que coloque o véu sobre a cabeça, mas o princípio normativo subjacente ali é que a gente precisa manter a compostura enquanto povo de Deus. Quer dizer, não dá para eu ser cristão, servo de Deus e dizer, não, eu sou livre, eu ando como eu quero, e aí eu ando de tal forma que acabo chocando as pessoas. Imagine, eu chego num local de trabalho, num ambiente de trabalho, num tribunal, num quartel, eu chego sei lá, num ambiente acadêmico e de forma completamente eu não observo esse princípio. Então o que é que vai acontecer? Ao invés das portas se abrirem para mim, elas vão se fechar. Não é isso? Então são coisas que a gente precisa ponderar. Gente, mais uma vez repito, né, não é sensato, não é coerente, não é inteligente essa postura de revolucionário que paga de inteligente. Olha, todo mundo que veio antes de mim não sabia o que estava fazendo. A gente precisa ter a condição de identificar que por trás daquele véu, o véu era só uma forma, mas o que a Bíblia e o apóstolo estava querendo salvaguardar é um princípio importante, e aí sim o princípio normativo subjacente cabe hoje nos nossos dias. Tá certo? Então vamos lá, aqui eu termino uma análise de Efésios 3, de 1 a 12 e 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Não é? Aqui, vamos lá. Paulo está falando sobre mistério. Veja, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Aí no versículo de número 4 ele diz, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual noutros séculos, verso de número 5, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que coisa extraordinária! Então Paulo diz que ele foi feito ministro desse mistério,
Preste atenção. E aí no verso número 9 ele diz: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Veja, há uma comunhão do mistério, que seria a comunhão entre gentios e judeus. A igreja congrega gentios e judeus, não é? Aí ele diz que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aí o verso 10 ele diz uma coisa interessante: para que agora aqui indica para que a partir desse momento, ou para que nesse momento histórico específico, que a igreja é revelada, que esse mistério é descortinado, que esse mistério é esclarecido, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos anjos que estão nos céus. Aqui é interessante, muita gente pode pegar esse texto e dizer que os anjos andam aprendendo com a igreja. Então, como é que eu identifico o princípio normativo subjacente ou questões doutrinárias? Será que dá para concluir aqui que os anjos continuam aprendendo com a igreja? Não, não dá. O que a gente pode afirmar com toda clareza é que nem os anjos sabiam da igreja. A igreja era um mistério oculto em Deus e que no tempo apropriado ele revela, e nesse momento, no momento da revelação, até os anjos se surpreendem, eles aprendem mais de Deus com o surgimento da igreja, com a revelação desse mistério, não é? Isso é fantástico. Agora veja o que está escrito aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. Em continuação, Paulo fala: quando eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com palavras de sabedoria, nada me propus saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estive em fraqueza convosco e em temor, em grande temor. Verso 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem do príncipe deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. Mais uma vez, olha que Paulo usa esse mesmo termo lá na carta aos Coríntios, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Ele reforça a mesma ideia que ele trabalha na carta aos Efésios, e ele diz que isso para nossa glória, os ministros do Evangelho, e também, em última análise, para a igreja, a glória da igreja, não é? A qual nenhum dos príncipes desse mundo conhecia, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Rei da Glória. Mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, e nulas revelou pelo seu Espírito, que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora, olha o que Paulo diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Se você notar aqui na carta aos Efésios, deixa eu voltar. Cadê? Meu Deus, deixa-me ver. Ele diz isso aqui, versículo 5. Qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha aqui, verso de número 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Então, provavelmente Paulo está tratando do mesmo assunto. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, é o mistério revelado de Deus. Esse mistério que esteve oculto e agora está claro. Surgimento da igreja, portadora do evangelho das boas novas, da mensagem das boas novas, do evangelho de Jesus Cristo. Que coisa extraordinária, não é? Então aqui nesse texto a gente compreende o que seria um mistério, o mistério do ponto de vista bíblico. O mistério foi revelado. Esse mistério tem a ver com um plano eterno de Deus que ninguém sabia, nem mesmo os anjos, mas que no tempo apropriado foi revelado por Deus. E a gente percebe que até os anjos aprenderam um pouco mais de Deus nesse momento histórico específico
No entanto, chama a atenção que nós não podemos achar que os anjos andam aprendendo o tempo todo com a igreja. Então, feitas essas considerações, eu acredito que a revisão está posta adequadamente. Espero ter contribuído com vocês. Que Deus abençoe ricamente. Hermenêutica é uma disciplina fantástica, uma disciplina fenomenal. E a gente vai utilizá-la o tempo todo. Você faz exegese o tempo todo. Toda vez que você lê um texto bíblico e interpreta, ainda que não seja uma interpretação adequada, você está fazendo uma exegese. Então, portanto, vamos nos dedicar, ouça esse vídeo várias vezes, faça suas anotações, leia o livro que nós indicamos, faça os seus trabalhos, e eu não tenho dúvida que você já cresceu um pouco mais nesse aspecto. Mas vamos com calma, a gente vai fixando a aprendizagem à medida que a gente vai colocando isso em prática. Esse material não se perde, sempre que você tiver dúvida você pode revisitá-lo, tá certo? Deus te abençoe riquissimamente. Nós fazemos teologia conservadora, teologia bíblica para a glória de Deus. Não é de hipótese nenhuma teologia liberal. Nós não estamos aqui com outra postura senão aquela que congrega o pressuposto áureo para uma interpretação fiel, digamos assim, que seria: a Bíblia é a inerrante, infalível, autoritativa e gloriosa palavra de Deus. A única revelação de Deus escrita, ela é regra de fé e de prática. Então, portanto, quando fazemos a exegese, nós não fazemos a Bíblia vocalizar aquilo que nós queremos, um pressuposto menor que a gente já traz no coração. Não, de hipótese nenhuma. Quando a gente faz uma boa exegese, nós ouvimos a palavra de Deus do mesmo modo que os destinatários originais a ouviram. E por fim, acredito que é absolutamente apropriado dizer: ouvi e a vossa alma viverá. Deus abençoe, bons estudos, vocês são preciosos. Amém.